Boa noite, pessoal. Bom dia, por onde vocês estiverem. Hoje estamos aqui com os capitães do marketing digital, Daniel e seu sócio Murilo, são da empresa DEC Marketing. Por favor, meninos, fala um pouquinho sobre a carreira de vocês, como chegaram na DEC. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite de estar aqui nesse podcast dessa grande instituição. Eu comecei ali em 2020, né? Antes não existia DEC também. Comecei na minha cidade, de forma sozinho mesmo, né? Conseguindo meus clientes ali, em meio à pandemia, né? E em 2021 foi quando eu conheci o Murilo também, e a gente começou a criar uma grande história juntos. Quem vê a DEC Marketing, né, hoje, uma das maiores assessorias aqui de Limeira e região, não imagina que a gente começou numa época super turbulenta que foi a pandemia, né? Começamos de casa, fazendo tudo do zero, né? O Daniel fala que é real, é verdadeiro, a gente batalhou muito e continua batalhando muito. Então hoje eu falo que o Murilo, ele é sócio da DEC Marketing, ele é marido também, minha esposa está aqui, engenheiro de formação e empreendedor, né? Quero transformar a vida e tornar o mundo um pouquinho melhor através de ajudando pessoas, empresários também, a poder faturar mais com marketing mais profissional. Mas o que vocês viram nesse nicho? Porque é uma coisa que começou faz pouco tempo. Eu comecei a ver muita imagem, propaganda no celular, mas eu não entendia de onde vinha. Falei, o que está acontecendo? Estou sendo espionada? Mas o que acontece? Por que vocês chegaram nesse nicho e qual o futuro que vocês acham que vai ser? Tá. Eu comecei porque eu vi uma oportunidade, né? Em meio à pandemia. O meu propósito inicial foi... Eu vi muita empresa fechar as portas, então eu pensei assim, o que eu sei fazer que eu posso ajudar essas empresas? Então eu pensei nisso, né? Eu falei, preciso ajudar essas empresas a não fecharem, continuar, mesmo de porta aberta, continuar trabalhando e vendendo. Então eu enxerguei essa oportunidade de meio à pandemia e vi que isso também seria algo que depois da pandemia ia aumentar ainda mais a demanda sobre isso, né? Então foi assim que eu comecei. Eu pensei na minha cidade, ali nas pequenas empresas, que eu precisava ali de uma forma fazer com que essas empresas continuassem movimentando, né, em meio à pandemia. Karina, assim, quando a gente fala do marketing, ele vem mudando muito, né? Ele existe antes de nós pensarmos estar nesse mundo, né? Hoje ele é muito diferente. Se você olhar 50 anos atrás, não tínhamos acesso a muitas informações. Agora, quando a gente olha para 2024, nós temos uma enxurrada de informações. Então, hoje o consumidor está muito munido de informações antes de comprar um produto propriamente. Então, o marketing ele se tornou algo para você poder diferenciar em meio a tantas opções que existem no mercado, né? Então, quando você pergunta, cara, o que vai ser do marketing daqui para frente? O marketing vai ser basicamente o pilar, o pulmão de uma empresa que quer continuar viva. Então, tem aquele livro Oceano Azul. Não sei se vocês já leram um livro que fala da oportunidade, que os vendedores, os empresários ficam no Oceano Vermelho e ficam se matando ali entre os tubarões e precisam encontrar o Oceano Azul. Vocês são o caminho para o Oceano Azul ou vocês são o Oceano Azul? Ou é o caminho? De certa forma, o Oceano Azul é o digital hoje, né? Eu falo toda vez que a gente vai conversar com um cliente, que ele vai contratar o nosso serviço, eu falo para ele, o melhor momento para você investir no marketing digital foi em 2018. O segundo melhor momento é agora, porque à medida que vai passando o tempo, mais empresas vão anunciando, né? Mas para você estar no Oceano Azul, da forma que você está falando, é aí que entra a estratégia, né? Que é aquilo que a gente realmente faz com os nossos clientes. Porque estar no digital é muito simples, né? Muitas empresas elas acreditam que fazer um post na rede social ela está fazendo marketing. E não é. Marketing é estratégia. Assim como o Murilo falou, ele existe há muito tempo, né? O que mudou foi a atenção das pessoas, né? E também a troca, né? Agora é muito mais sobre conversa, sobre conteúdo,
do que sobre propaganda. Então, para estar nesse oceano azul, a gente precisa ter estratégia, precisa ter esse marketing de conversa, de conteúdo, e não só de propaganda, que muitas empresas, infelizmente, ainda hoje fazem, né? Então, posso dizer que vocês são o Tinder mais ou menos ali do cliente. Vocês mostram a proposta do que tem na venda, por exemplo, um hambúrguer, vocês mostram o hambúrguer, vocês atraem com uma foto, mostrando o porquê, e depois o cliente vai e se apaixona quando dá um match pessoalmente ali, é isso? Ou não? Boa. Vou trazer um exemplo bem claro. Você tem uma garrafinha d'água aqui que poderia me emprestar? Essa daí atrás, manda aqui. Ó, Karina, aqui nós temos uma garrafinha com uma água. Ela está mais ou menos, não sei, talvez uns 26 graus, tá? E aqui nós temos uma outra garrafinha térmica que mantém a água gelada por mais tempo. Inclusive ela te fala qual a temperatura com exatidão. Essa daqui dura mais de 2 anos. Essa daqui talvez você vai usar e vai jogar fora. Karina, qual que você escolheria nesse momento? Ah, tô com sede, eu vou nessa, que tá geladinha. Entende? O marketing é isso, é criar conteúdo para as pessoas entenderem qual é o valor das coisas, entende? Não que essa não tenha valor, mas ela tem proposta diferente. Talvez você pagaria um valor diferente nessa do que nessa. E hoje o marketing é isso, é sobre valor e não preço. Então, aquela história, é a mesma garrafa de água, mas é o lugar. No mercado é 2, no aeroporto é 30 e na balada é 50. Acho que é o contrário, o aeroporto é mais caro. É essa história, então, do marketing digital hoje, ou não? Eu confundi o exemplo. É a oportunidade, né? O que você quis falar, assim, é a oportunidade. Um produto comum, numa prateleira de supermercado, ele é um produto comum. Agora, um produto que ele está independente, um exemplo, ele é mais escasso, né? Ele está num lugar diferente ou numa oportunidade diferente, se torna mais caro. Empresas que estão no digital hoje, como o CIMED, que é uma empresa do ramo farmacêutico, como que ela se destaca das outras empresas? Ela foi para o digital. Foram os próprios donos lá que foram para o digital para que ele crie um movimento fora do tradicional, que é uma prateleira de mercado. Então, eles foram para o digital para criar o quê? Um conteúdo, uma conversa com os clientes e as pessoas entenderem, caramba, essa empresa aqui, ela é do ramo farmacêutico, mas ela é totalmente diferente das outras. Então, ela viu que ali era uma oportunidade e se destacou do mercado, né? É um produto que pode ser cobrado até mais caro. Por isso que tem várias parcerias da CIMED, né? Que eles viram que com o público da internet, com a segmentação da internet, eles conseguiram fazer algumas collabs. E junto com o marketing, não sei se é o marketing digital ou as forças da rede, tanto dos dois donos, os irmãos, ou foi orgânico, vocês acham? Já que vocês trouxeram o caso. Vocês acham que foi os collabs, que são muito legais, Cafine, com o BK, as colaborações, ou a força da rede deles, dos irmãos, que são bem fortes, sempre aparecer na Globo, que é a maior emissora do país, ou foi os três, ou foi a oportunidade de mudar o mercado mesmo. Porque eu vejo os dois irmãos falando, a gente viu uma oportunidade e a gente resolveu mudar. Quando a gente vê esse caso, é legal olhar que o conteúdo, ele criou credibilidade. Então, eles começaram a se apresentar para criar credibilidade. Aí você fala, olha, mas e como que foi? Foi a rede, foi a força deles? Na verdade é um conjunto, né? Não é uma coisa só. Porque é o conjunto de influência, ou seja, de pegar collabs, pegar pessoas falando sobre o seu produto, que é a indicação, isso existe desde sempre. É o conjunto de tráfego orgânico, ou seja, o algoritmo entregando eles. E também o conjunto de tráfego pago, eles pagando para chegar nas pessoas, tendo controle para aparecer diversas vezes. Então, hoje, o tráfego orgânico, qual é a maior diferença dele para o tráfego pago? E é melhor sempre manter um tráfego pago e tentar ter o orgânico na sorte? Ou faz o pago e o orgânico vem na sorte? Ou é o conjunto? O que vocês... Nem o orgânico, que digamos assim, você não paga, nem é na sorte hoje. Se você não tiver estratégia, não dá certo. Não vai, o algoritmo não vai entregar.
A principal diferença do pago para o orgânico é que o orgânico você não paga. O pago, você paga para aparecer e você tem segmentação. Então, se eu quiser aparecer para as pessoas que frequentam essa faculdade, que tem determinada faixa de idade, e até falando de um curso específico, a gente consegue. Esse é o pago. Eu posso segmentar muito bem. Fora isso, eu tenho métricas para saber aquilo que está acontecendo. O orgânico não. O orgânico você publica, né, de forma gratuita, só que não dá para contar com a sorte mais também. Porque hoje em dia, como tá inflado, né, o mercado digital tem muitas empresas, então para o orgânico se destacar, tem que ter um pouquinho do que a gente está falando aqui. Tem que ter o conteúdo, tem que ter estratégia, tem que ter a influência, né? Então é um conjunto de coisas, mas a sorte não tem como mais contar com ela hoje em dia, né? Hoje a gente investe em tráfego pago. Quanto que a gente investe colocando assim, né? Numa região de 300 mil pessoas, que estamos falando aqui de Limeira, por exemplo. Quanto que a gente coloca? Para nossa empresa a gente coloca por volta de R$8.000. Só para aparecer para donos de empresas, né? Não é para todo mundo, a gente aparece para donos de empresa que estão numa região aí de mais ou menos 300 mil habitantes, que a gente segmenta por 2, 3 cidades, e já dá isso. A gente coloca um investimento aproximadamente mensal, para aparecer para donos de negócios, né? Então, o santo de casa faz milagre na DEC. Então, vocês usam o que vocês fazem a favor. Sim. Com certeza. Não tem como vender alguma coisa que não acredita, né? Exatamente. E a gente faz porque dá resultado. Todo dono de empresa que quer fazer com que a empresa cresça, quer dar mais oportunidade de emprego e tudo mais, precisa vender. Para vender, ele precisa aparecer. Pergunta assim, Karina, você quer vender todo dia? Quero vender todo dia, toda hora. Então você tem que aparecer todo dia, toda hora. Não é verdade? Se eu quisesse abrir hoje uma empresa, quero pizza, eu gosto de pizza. Vou abrir minha pizzaria com 2, 3 funcionários, um delivery, mais pra frente talvez aumentar e ter um lugar pro pessoal comer. Comecei, não tô indo muito bem, mas tenho um dinheirinho guardado para investir, para trazer um público. Qual seria a estratégia que vocês montariam para mim? Eu tenho uma cidade pequena, vamos pôr Engenheiro Coelho. Aqui vai ter mais segmentação, porque tem os adventistas, tem o pessoal, tem o público jovem, mais velho. Como vocês fariam o meu público, o meu marketing? O que eu poderia ajudar também para melhorar? Bom, primeiro a gente vai entender sobre o seu negócio. Você falou, estou começando agora. O que você precisa? Aquisição de cliente. Você precisa de clientes novos entrando a todo momento. O principal canal para fazer isso é o digital. Vamos falar do Instagram, especificamente o Instagram. Então você precisa do quê? Primeiramente de uma boa oferta, de um bom conteúdo da sua oferta e que seu produto seja bom. Porque marketing não salva o produto ruim. Tendo esses 3 bem alinhados, aí a gente, que é o que a gente faz, né? A gente então vai entender sobre o seu negócio para a gente, Karina precisa de aquisição de clientes. Então a gente vai montar uma boa oferta, por exemplo, um cupom de desconto para quem fizer o primeiro pedido no seu negócio, ou um frete grátis, né? Ou de repente um programa de fidelidade. Então, através disso, a gente vai colocar o melhor do seu produto através de conteúdo e vai aparecer para determinadas regiões. Se, por exemplo, você está no centro da cidade, faz muito mais sentido, se a sua verba é menor, a gente aparecer para as pessoas que frequentam o centro da cidade. Até porque, talvez você consiga dar um frete grátis, porque é perto. E a pizza vai chegar quentinha. Então, é tudo questão de estratégia. Não é só, patrocinei, turbinei lá e isso aí não dá mais resultado. Deu em 2018, 2019, hoje em dia já não dá, né? Precisa ter estratégia. Sem estratégia, você vai só rasgar dinheiro. A gente tem depoimentos dos nossos clientes falando que até um dos nossos clientes ele investia R$2.000 no promover do Instagram. Que é aquele botãozinho lá, sabe? R$6 por dia e tudo mais. Cara, ele fala, eu rasgava dinheiro. Quando ele começou a implementar uma estratégia, utilizar uma ferramenta com mais opções de segmentação, que o Daniel falou, por exemplo, esses R$2.000 se tornou 30, 40, vira uma máquina de imprimir dinheiro. Exatamente. Vira o jogo do tigrinho.
Não. O tigrinho não é confiável. Essa é a diferença. Claro, existe um risco. Tudo existe um risco. Tanto que a gente fala que nós não controlamos o resultado. Você já ouviu essa frase? Já. Por quê? A gente não controla o resultado porque ele depende de uma série de fatores. O que nós controlamos são as ações. Se nós vamos investir no lugar certo, se nós vamos fazer a estratégia certa, se nós vamos utilizar as ferramentas corretas. Se eu fizer isso, eu tenho muito mais chances de ter resultado. Diferente do tigrinho, não tem muito o que fazer, né? Então, minha pizzaria teria novos clientes, beleza, minha pizzaria tem cliente, tá legal, tô com mais funcionário, eu tenho que colocar meu funcionário pra fazer dancinha no TikTok, fazer esses reels, ou posso só confiar no tráfego pago, mostrando a minha pizza, minhas fotos, minhas promoções, ou eu entro na brincadeira também e faço uma dancinha, faço uma pegadinha. Sim, é bom. Principalmente para conteúdo que a gente fala que é topo de funil, né? Aí a gente entra um pouco mais na parte técnica, de estratégia, de marketing, né? Mas, por exemplo, um conteúdo dançando, onde você vai envolver mais pessoas da sua empresa, é bom porque as pessoas vão saber quem de fato trabalha ali. E é um conteúdo que vai fazer o quê? Ele vai distribuir de forma orgânica até mais fácil. Por quê? Porque o conteúdo é sobre pessoas e sobre socializar. Então, um conteúdo que vai envolver, por exemplo, uma dança, uma música que está em alta, organicamente ele vai distribuir mais fácil, porque ele é um conteúdo topo de funil, fácil das pessoas entender. Então, é um conteúdo que a gente utiliza para chamar mais atenção, assim, sabe? É como se a gente quisesse, se você sair gritando aqui agora, todo mundo vai ficar olhando para você. Se você sair andando, caminhando certinho, você não vai reter a atenção. Então, é uma estratégia isso também, dentro do que a gente utiliza, né? Claro, claro. Claro que cada empresa vai ter a sua própria marca, seu próprio formato de se fazer isso. Mas esse conteúdo também é relevante, né? A gente não pode falar que, nossa, só vou pagar vergonha, não. Ele faz parte da estratégia de chamar a atenção. Então, entendi. E se eu quiser contratar um influenciador também para minha empresa, vale a pena ou eu tenho que escolher o influenciador correto? Por exemplo, eu tenho uma empresa Engenheiro Coelho, quero contratar a Virgínia. Uhum. Vou engajar ou eu só vou botar dinheiro ali porque eu vejo que os seguidores dela, não sei, a maioria não sei se é da minha cidade, da região, e eu fico, nossa, eu vou pagar um valor, mas vai me atrair? Ou eu posso pegar esse valor e distribuir com 4 influencers da região, vai ser mais atrativo? Ou eu pego um top e falo, seja o que Deus quiser? Ah, pô, assim, tem muitas questões nesse meio, mas uma das coisas importantes por exemplo, se o seu produto é um negócio local, você não faz sentido você colocar um influenciador global pro Brasil todo, entendeu? Seu produto não vai vender para todo o Brasil, ele é um negócio local. Essa é a primeira questão que tem que se analisar. Você falou, onde que as pessoas estão que vão comprar o meu produto? E o segundo é se comunica com o público que eu quero atingir. Então vamos pensar na Unasp. Será que vamos trazer a MC Pipoquinha para fazer um anúncio? Gente, não tem como, né? Não tem como. Então a gente precisa trazer pessoas como o Rodrigo Silva, que vão falar a mesma língua das pessoas que aqui querem estar. Então eu tento me conectar com o meu público de todas as formas. Então eu me conecto no TikTok com a minha dancinha, com a minha visualização, não sei. No Instagram, com os clientes marcando, postando, falando de mim. Então eu preciso sempre estar visto. E quando eu contrato um influencer, seja influencers locais, se minha empresa for regional, para segmentar mais ainda o cliente. Então, a minha estratégia como empresária de pizzaria é segmentar a minha região para mim. Sim. Você entendeu já um pouco da estratégia. Você falou, eu contrato um cara muito grande, eu contrato 3, 4 da minha cidade menor. Você já entendeu que faz muito mais sentido contratar o da cidade menor. Exatamente isso. Eu acho que uma das coisas básicas de qualquer estratégia, primeiramente, é geolocalização, né? Não adianta se eu vendo meu produto na minha cidade, eu tá mostrando lá em Grande São Paulo, que a gente acontece bastante. A gente abre o Instagram, aparece um anúncio, caramba, que lugar que é esse? Eu entro, não é da minha cidade, porque se fosse da minha cidade eu ia saber, né? Eu entro lá, tá lá na Moca em São Paulo, lá na Bela Vista em São Paulo, e o cara tá mostrando o anúncio dele aqui. Por quê? Ele errou o básico, que é a geolocalização, né? De um anúncio.
E anúncio, vamos falar a verdade aqui, né? Anúncio bom é aquele que faz diferença para você, aquele que você está buscando. E aí é que é um grande segredo, sabia, Karina? Porque quando a gente vê um anúncio que não tem nada a ver com a gente fala, nossa, que coisa chata, vê o YouTube que atrapalha a gente no dia a dia? Porque muitas vezes aparecem coisas nada a ver, que a gente não quer ver. Esses dias eu comentei com uma conhecida minha que estava aparecendo pra mim de uma clínica de fertilização pra congelar o óvulo. Aí eu fiquei assim, será que eu estou velha a esse ponto? Ou eles erraram? Ah, eles erraram, porque é impossível. O anúncio bom é aquele que chega no público certo, no momento certo, entendendo o que ele precisa. Esse é o segredo. Então, uma coisa que eu queria pontuar é que as plataformas de rede social e também o próprio Google, eles têm um poder de segmentação muito grande. Por que eles têm esse poder? Porque a gente dá esse poder para eles. Toda vez que a gente vai criar uma conta no Instagram ou no Google, a gente coloca lá o nosso e-mail, o nosso endereço, a nossa idade, né? CPF. Através disso, o algoritmo começa a aprender. Tudo que a gente faz, até eu acho que é legal todo mundo saber, tudo que a gente faz na rede social, o algoritmo está aprendendo. Então, se você é uma pessoa que está consumindo conteúdo relacionado a algum estudo ou alguma faculdade, ele já vai te colocar numa caneca de pessoas que está consumindo isso. Então, organicamente, ele já vai te mostrar esse conteúdo. Então, hoje, o poder de segmentação que existe dentro das plataformas digitais não tem igual. E as plataformas hoje de streaming, elas estão começando a fazer anúncio lá dentro, né? Por exemplo, a própria Globoplay, Netflix. E é engraçado porque às vezes a gente está à noite assistindo uma série e está passando um anúncio de algo para criança. Então, apesar de elas estão fazendo, elas não têm um poder de segmentação ainda igual às plataformas de ads aí, mais tradicionais, Google Ads, que foi a primeira, Facebook Ads e Instagram. Então, o pessoal, eu acho que eu tenho que estar na Netflix. Cara, você não tem que estar na Netflix ainda porque você não galgou nem metade do que você pode fazer dentro da rede social, né? Dentro do próprio Google. É um mundo tão grande que fica meio perdido se não souber comandar no mundo. Exatamente. Porque você não pode só focar em um, você tem que focar nos 3, mas saber qual é o foco. Você pode focar um pouquinho mais, ou foco igual nos 3, ou vou dividindo. Essa semana eu vou fazer mais tráfego pago no Facebook, na outra eu faço mais no Instagram, ou eu faço um pouquinho de cada. Como funciona? Eu quero ser vista. O legal também que os clientes que contratam a gente, como a gente, além da gente fazer as coisas e também assessorar esse cliente, é que às vezes a gente vai entender sobre o cliente, sobre o produto dele, e às vezes a gente vai até falar para ele, além do digital, você também vai precisar fazer o offline. Porque a gente entende que complementa toda a estratégia. Isso que difere muito do que a gente faz até de uma agência tradicional. Uma agência tradicional, ela vai cuidar muito do seu Instagram, tá bonito, você tem uma foto boa, beleza, só que isso não funciona muito hoje. Você tem que ter estratégia. Então, às vezes a gente vai falar para o cliente que ele vai ter que fazer até uma estratégia offline, de panfleto. Vou dar um exemplo, a gente atende um cliente que ele vende para a cidade toda, é uma cidade de 120 mil habitantes. Através de dados e de algumas plataformas, a gente entendeu que em determinados bairros ele vendia muito pouco. E ficou muito claro para a gente o que era. Esses bairros eram de pessoas mais idosas, bairros mais tradicionais da cidade. E a gente não conseguia trazer resultado ali. Então, juntos ali, a gente entendeu isso. Vamos criar um panfletinho, né, com um número ali e tal, e vamos distribuir esse panfleto de forma orgânica nas casas ali. Então, quando a gente tem esse poder de segmentação, dados, a gente consegue agir muito melhor, porque senão a gente ia ficar tentando ali naqueles bairros e não ia gerar resultado. Então, esse trabalho que a gente faz, além da gente saber o que a gente está fazendo dentro das plataformas, tem também a nossa experiência e tem também o que a gente vai fazer, vai assessorar o cliente e entender aquilo ali, que às vezes o resultado que ele quer ter ainda não está somente nesse canal, está em vários outros que entram na estratégia do marketing. Então, vocês buscam um relacionamento até virar um casamento com todos os clientes possíveis para o cliente de vocês. Eu acredito que toda empresa deveria buscar isso hoje em dia, não é mesmo? E
E não pode ser um casamento de 2 meses, né? Tem que ser um casamento a longo prazo, que eu entendo que é o mais difícil. Não você conquistar um novo cliente, mas você fidelizar o cliente a longo prazo, ficar um cliente de 2, 3, até mais anos. Olhando hoje com muita oferta, muito lugar diferente, eu vejo que é difícil conseguir fidelizar o cliente, casar com ele 50 anos, boda de ouro. Qual é a estratégia de vocês para fazer o cliente casar com o cliente de vocês, assim, para sempre? Acho que ficou meio muito cliente, mas... Hoje nós temos 70 clientes ativos. Tá? Então, como que a gente conseguiu chegar nesse número? Justamente, a gente traz clientes, mas a gente tem que fazer com que ele fique mais tempo, senão a gente está enchendo o balde furado, certo? Como que isso acontece? No nosso caso, a gente tem 2 pilares, resultado e suporte. Como o Daniel falou, além de olhar para o resultado, eu também tenho que dar o suporte para essa pessoa. O que ela precisa? Toda empresa precisa olhar para o cliente que ela está atendendo, ter esse olhar. No nosso caso, a gente olha para resultado e suporte. O que a UNASP olha para o aluno? Ele olha dinheiro. Não, isso é o que ele recebe. Mas o que ele entrega para você? Conhecimento. Aqui tem o pessoal que mora dentro da faculdade, tem estrutura, é muito boa. Tem história, tem o nome, né? Tem tudo. Que depois lá fora você vai conseguir com esse, né? Know-how da UNASP. Oportunidades. Um know-how muito grande, muito bom de estar na UNASP, ser um UNASPiano. Acho que não existe essa palavra, mas... Começamos agora. E até falando de carreira, assim, como é que funciona a carreira aqui na UNASP? O que é o curso de vocês? A gente faz administração. Temos vários cursos aqui. Dependendo do que você busca, aqui vai ter. Temos jornalismo, temos rádio e TV, propaganda, marketing, tem teologia, que é muito forte. É o maior curso da América Latina, a faculdade oferece. Então vem muita gente de fora. Tem a estrutura dentro da faculdade para quem vem de outro país ou de outro estado. Aqui tem tudo. Caramba, tem bastante coisa. Tem uma fazendinha, tem tudo na faculdade. É uma cidade, quase. E o entorno, e a faculdade tem uma influência tão grande que o entorno da faculdade é voltado para a faculdade. Então, o bairro universitário é um bairro mais adventista, que segue os costumes adventistas. Então, não tem bebida alcoólica, não tem nada de carne de porco. O pessoal dorme cedo, é tudo no segmento. Pô, caramba, que massa, que massa. Ah, legal. E quando a galera sai daqui, assim, onde que eles vão trabalhar? Como é que funciona? A galera trabalha por aqui mesmo ou vai buscar emprego fora? Os teologandos recebem os chamados das igrejas e vão pastorar esses locais. Aí os outros, alguns voltam para o estado, ou para o país, ou vão para outro lugar. Muitas empresas adventistas empregam os adventistas, então vai indo. Pô, legal. Que massa, não sabia disso não. Bom, legal. Se quiserem também trabalhar na DEC, aí a gente tem a oportunidade, viu? O Daniel aqui já tá ligeiro. Fazer uma pergunta. Como vocês medem o retorno do investimento dos clientes? Como vocês olham e falam assim pro cliente, teve um retorno legal nesse mês, vocês estão recebendo X? Porque você perguntou do retorno da UNASP, que ela me oferece. A UNASP me dá conhecimento. Show. E o retorno que vocês dão para o cliente de vocês, financeiramente, porque é o que importa para eles, assim. Tem 2 formas, né? O ROI, que é o retorno sobre investimento total feito em publicidade. Então, desde rede social, videomaker, fotógrafo, embalagem, tudo que conta ali, isso é o ROI. O ROAS é o investimento sobre anúncios, né, sobre publicidade online. Sobre publicidade online, se você tem um e-commerce que vende caneca personalizada, é possível a gente fazer um traqueamento. Isso entra um pouco mais na parte técnica e a parte de dados. O traqueamento é onde a gente coloca pixel e API do Facebook e tag do Google, onde a gente consegue monitorar e rastrear tudo que aquele usuário fez dentro do site. Então imagina que você vende canecas e a gente está fazendo um anúncio de canecas e a gente levou o usuário da rede social para o site. A partir do momento que ele entrou lá, a gente vai conseguir monitorar tudo que ele faz.
Então, por isso que às vezes a gente entra num site lá e depois começa a receber toda hora o mesmo tênis, né? Ou o mesmo eletrodoméstico. Isso é o traqueamento. Isso vai conseguir medir exatamente o que o cara fez dentro do site, se ele adicionou no carrinho, se ele levou do carrinho para finalização de compra, se ele adicionou informação de pagamento, se ele pagou. Então, dentro de uma plataforma que tem esse poder de segmentação em dados, a gente consegue medir assim, que é o ROAS. Então, a gente tem muitos exemplos assim que o cara investiu R$2 para fazer uma venda de R$150, uma venda de R$80, e aí depende. Então, aí que é legal, que é realmente que a gente olha ali e, é como o Murilo falou, vira a máquina de imprimir dinheiro, porque você olha lá e consegue entender. Pô, a cada R$2 que eu invisto, eu faço uma venda de 80. Então, se eu colocar mais, né, isso vai aumentando, né, isso vai aumentando. Então, é assim que a gente mede o ROAS, né? E o ROI. Um caso que eu queria trazer, que foi na pandemia. O cliente implementou um cardápio digital na pandemia, ele nunca tinha vendido online, e aí vocês viram o que aconteceu. A maioria dos empresários ficou assim, vou fechar as portas e vou rezar para tudo dar certo. Enquanto ele falou, não, vou implementar um cardápio, vou tentar dar outro jeito aqui, e ele investiu nisso. E ele investiu mais nisso, muito mais que todos os outros. Olha, com um investimento ali de R$1.500 por mês, ou R$2.000, eu não tenho lembrado exato, ele faturou assim 150 mil, 160 mil. Em um mês? Em um mês. Eu não tô brincando. E isso especificamente dentro da plataforma de venda online. Fora o que ele vendia lá, que as pessoas ligavam ou pediam no WhatsApp. Porque quando sai fora já não tem como a gente traquear mesmo. Aí a gente já vai olhar pro final, que é receita mesmo. Se tá aumentando a receita ou não, né? Mas nesse caso era impressionante. Né? Impressionante. No momento da pandemia, que ninguém tá fazendo nada, esse é um oceano azul que esse cliente nadou e vem nadando até hoje. Né? Meninos, para finalizar, qual vocês acham que vai ser o futuro da empresa de vocês, das outras empresas que trabalham no mesmo nicho? Qual você vê o futuro do marketing, dos futuros clientes? Qual é o próximo oceano azul que vocês esperam? Um olhar futuro? O que vocês esperam para conseguir nadar igual vocês nadaram no oceano limpinho? Qual que é a ideia? Ou é segredo? Assim, eu vejo, falando do marketing, futuro do marketing, toda empresa vai ter que estar no mundo digital. Pronto, isso não tem como não estar. Toda empresa, independente do segmento. Né? Além disso, não é só estar, mas estar fazendo com estratégia. Né? E olhando até para o mercado de fora, que é o mercado, né, americano, lá eles estão muito à frente da gente, mas muito, muito à frente da gente, em todos os nichos, né? Enquanto acho que no Brasil é feito aproximadamente 3 milhões e poucos, não, eu não lembro exatamente quantos pedidos é feito dentro do iFood por mês. Lá é tipo, se aqui for, sei lá, 10 milhões, lá é 30 milhões, é muito. Então eu vejo que o marketing no futuro, né? Na verdade não é nem futuro, já é agora, né? Mas no futuro o que vai acontecer é que, independente, não vai ter mais uma empresa que vende só de porta aberta. Ela vai ser o que a gente fala até de omnichannel, ela vai vender no WhatsApp, ela vai vender no e-commerce, ela vai vender no negócio físico. Esse é o futuro, você vendendo em todas as frentes, todos os canais, né? Vamos pensar assim, Karina, qual foi a última vez que você saiu para bater perna? Nossa, faz um tempinho. Hoje em dia a gente bate compra online. Mesmo que você não compre online, você tem uma pasta no seu Instagram com restaurantes salvos? Tem alguns que eu quero ir. Você não vai comprar online, mas você conheceu através do online. Então esse é o futuro. Como o Daniel falou, não tem como evitar. Ainda existem muitas empresas que não estão com estratégia. Mas olhando até para empresas como a nossa, que atende outras empresas, eu vejo que ainda tem muito a se trabalhar, poder entregar muito mais suporte para o cliente também, entregar mais estratégia. E eu acredito que as empresas que não entregam isso, que só ficam apertando o botão, que a gente fala, o apertador de botão, vou lá, apertar o botão turbinar. Cara, isso aqui já não vai mais dar resultado, já não dá. E elas vão deixando de existir, então tem que ter cabeça. Eu acredito que esse mercado precisa ter muito cabeça e inteligência artificial também, né? Que não tem como falar que
é um dos canais aí que vai ajudar muito. Exatamente, hoje em dia utilizar a AI aí, que dá para fazer muita coisa e diminuir muito tempo, né? As coisas utilizando o AI, que está muito avançado e no futuro, então, a gente já tem relatos dela estar respondendo, né? Às vezes você fez uma conversa com ela hoje e amanhã ela te manda até ver alguns casos assim, que ela te mandou. Tipo, oi Karina, deu certo com a sua dúvida? Teve casos assim que aconteceu nos Estados Unidos. Então é algo que é difícil até falar como que vai ser, né? Mas com certeza é uma ferramenta que vai ser utilizada tanto para qualquer negócio, né? Até falando do nosso, assim, do futuro do nosso negócio, a gente vê que hoje é uma empresa que já tem 10 pessoas, né? E a gente vê que a gente tem um know-how, tem experiência para a gente pegar a nossa região ali, que é uma região muito boa, e crescer bastante ali ainda. E tá trabalhando hoje a gente já trabalha desde indústrias, né, de micro, pequena empresa, até empresas já maiores, indústrias, empresas que têm acima de 100, 200 funcionários. Então a gente entende aí que é possível a gente navegar. Tem muito para navegar no Tem oceano. muito para navegar. Para finalizar, uma frase de cada um sobre o marketing, sobre o marketing digital e o futuro, assim, que vocês esperam para um empreendedor entender que precisa de navegar nesse oceano junto com vocês, assim. Posso falar olhando pro... Fique à vontade. Vou falar aqui olhando para a galera que está nos assistindo. Gosto de dizer assim, mesmo se eu tivesse apenas $1, eu ainda investiria em publicidade. Isso foi o que falaram há 50 anos atrás e eu ainda acredito que é a maior verdade que existe. Para fazer uma empresa crescer, você precisa ser visto. Nenhuma empresa que quer ser grande, quer ser relevante no mercado, ela vai conseguir isso sem ela investir em publicidade, em marketing. Se a gente pensar em todas as empresas que são hoje dominantes no mercado, elas fizeram isso. Então, independente do seu tamanho, se você está começando agora ou não, planeje o negócio e pensa numa verbinha, num investimento pequeno, que não é gasto, é investimento. Nem que for ali R$100, R$200, pense que esse investimento é investimento para marketing. Senão, o seu negócio dificilmente ele vai se tornar grande e prosperar da forma que vocês pensam que vai, sem esse investimento. Então é isso, pessoal. Vamos atacar com o pessoal da Deck Market. Espero que vocês tenham aprendido bastante. E qualquer coisa, entre em contato com os meninos, que o Instagram vai estar embaixo. Um beijo. E é isso.